E se os sonhos não fossem meros fragmentos desconexos da imaginação, mas sim mensagens cuidadosamente construídas pela alma? Carl Gustav Jung acreditava que os sonhos são expressões autênticas da psique, surgindo espontaneamente como imagens simbólicas que revelam aspectos profundos do nosso ser. Mais do que ruídos noturnos, os sonhos têm uma função essencial: equilibrar, orientar e até mesmo curar a consciência. Eles falam uma linguagem própria, simbólica, arquetípica e viva. A compreensão dessa linguagem nos aproxima de algo essencial, de nós mesmos. Neste vídeo, vamos mergulhar no universo dos sonhos segundo a psicologia analítica de Jung, uma jornada que nos leva além da razão e nos convida a ouvir a voz silenciosa da alma, expressa noite após noite em símbolos que clamam por atenção. A compreensão simbólica dos sonhos foi uma das grandes revoluções trazidas por Carl Gustav Jung. Psiquiatra suíça nascida em 1875, Jung iniciou sua carreira fortemente influenciado por Freud, com quem manteve uma intensa colaboração. No entanto, suas visões divergiram. Jung não aceitava a ideia de que os sonhos se limitavam à expressão de desejos reprimidos. Para ele, os sonhos continham uma sabedoria superior. Eram manifestações naturais e autênticas do inconsciente que tentavam dialogar com a consciência. Essa diferença levou à ruptura entre os dois e à fundação da psicologia analítica, escola que defende que a alma humana busca, através de imagens simbólicas, restaurar o equilíbrio interno. Jung afirmava: os sonhos revelam verdades que o ego não consegue enxergar. Eles são o caminho mais direto para a totalidade do ser. Por isso, em sua prática clínica e em seus estudos, Jung fez dos sonhos um dos pilares centrais da jornada de transformação interior. Para entender o verdadeiro papel dos sonhos, é essencial compreender como Jung via a estrutura da psique. Ele demonstrou que o inconsciente se divide em duas camadas: o inconsciente pessoal e o inconsciente, o coletivoi. O inconsciente coletivo, conteúdo coletivo, é muito mais. O inconsciente pessoal esconde conteúdos esquecidos, reprimidos ou negligenciados ao longo da vida do indivíduo. Já o coletivo inconsciente é muito mais profundo. Nele residem os arquétipos, formas universais de experiência humana, herdadas e comuns a toda a humanidade. São essas imagens primordiais que muitas vezes surgem nos sonhos como símbolos poderosos: o herói, a mãe, a sombra, o velho sábio. Enquanto o inconsciente pessoal fala de nossas histórias individuais, o coletivo fala de nossa essência compartilhada. Jung enxergava nos sonhos uma ponte entre essas duas dimensões, uma via direta para o diálogo entre o ego consciente e as forças profundas que moldam a alma humana. Jung via os sonhos como manifestações autênticas e espontâneas da psique, não como códigos a serem decifrados rigidamente, mas como imagens vivas que expressam a linguagem símbique, expressam a linguagem simbólica da alma. Cada sonho, dizia ele, é uma totalidade fechada em si mesma, dotada de sentido e intenção. Por isso, não se deve buscar interpretações universais, mas mergulhar no significado simbólico de cada imagem no contexto único do sonhador. A linguagem onírica não segue uma lógica racional, mas opera por analogia, emoção e metáfora. É a mesma linguagem presente nos mitos, nas religiões e nos contos de fadas. Jung anuncia: ao reduzir o sonho a um único significado certo, incorre-se o risco de perder sua riqueza. O sonho, em sua essência, é uma obra de arte psíquica, onde a alma fala consigo mesma e revela aspectos que a consciência ainda não compreende plenamente. Ao mergulhar na linguagem simbólica dos sonhos,
Jung descobriu que certas imagens aparecem de maneira recorrente entre diferentes pessoas, culturas e épocas. Essas imagens são expressões dos arquétipos, padrões universais do inconsciente coletivo. Padrões universais do inconsciente coletivo. Entre os principais arquétipos que emergem nos sonhos está a sombra nós mesmos, Já-a-an, que representa os aspectos negados ou reprimidos de nossa personalidade. Ela pode surgir como figuras assustadoras, perseguições ou comportamentos que evitamos consideração em nós mesmos. Já a anima, na psique masculina, e o ânimos, na psique masculina, e o animus, na psique feminina, simbolizam o princípio da oposição interna e são pontes fundamentais para a integração do inconsciente. E, por fim, o self, arquétipo, central da totalidade, aparece frequentemente como uma figura sábia, uma mandala ou símbolo sagrado. Os sonhos que envolvem esses arquétipos são chamados de sonhos grandes, pois trazem mensagens profundas que orientam o processo de individuação, o caminho para se tornar inteiro. No Centro de Psicologia Analítica está o processo de individuação, o desenvolvimento da personalidade rumo a todo. É o caminho pelo qual o ego se integra ao inconsciente, reconhecendo e assimilando conteúdos antes de rejeitados. Jung considerou os sonhos essenciais nesse processo, pois cumprem uma função compensatória, equilibram as unilateralidades da consciência. Por exemplo, se o ego está inflado de racionalidade, o sonho pode trazer imagens emocionais, irracionais ou simbólicas que convidam ao reequilíbrio. Assim, os sonhos não apenas refletem a psique, mas também oferecem benefícios para seu amadurecimento. Eles funcionam como uma bússola interior, apontando para onde estamos cegos, presos ou desequilibrados. Para Jung, sonhar é parte ativa do vir a ser. O inconsciente, por meio dos sonhos, nos impulsiona ao crescimento psíquico, desafiando o ego a abandonar máscaras e a reconhecer sua ligação com o todo, com a alma, com a sombra e com o self. Interpretar. Um sonho, segundo Jung, não significa aplicar uma fórmula rígida, mas sim seguir um caminho de exploração profunda. O processo de interpretação é altamente individual e contextual, porque o significado de um sonho é único para a contextual, porque o significado de um sonho é único para cada pessoa. A primeira ferramenta utilizada por Jung em sua prática clínica foi a associação livre, o sonho. O sonhador é convidado a associar livremente as imagens e os símbolos do sonho à sua vida cotidiana, observando o que essas imagens evocam emocionalmente. Além disso, Jung utilizou a amplificação, técnica que se baseia na exploração de mitos, contos, símbolos culturais e históricos para expandir o significado do sonho. Muitas vezes, esses símbolos coletivos ajudam a revelar camadas mais profundas da psique. Outro ponto crucial é considerar o sentimento do sonho, a emoção que ele desperta no sonhador. Uma emoção que ele desperta no sonhador. O sentimento é, para Jung, uma chave para entender a qualidade do conteúdo inconsciente, pois ele revela o estado psíquico da pessoa. Por fim, Jung sempre alertava para a importância de observar séries de sonhos. Um único sonho pode ser como uma peça de um quebra-cabeça maior. O conjunto de sonhos, ao longo do tempo, proporciona uma visão mais ampla da jornada psíquica do indivíduo. Sonhos recorrentes têm um papel fundamental na psicologia analítica de Jung, pois muitas vezes carregam mensagens não resolvidas ou aspectos negligenciados da psique. Ou aspectos negligenciados. Esses sonhos podem estar relacionados a conflitos emocionais não resolvidos da psique. Se um tema ou imagem aparece repetidamente em nossos sonhos, é um sinal de que o inconsciente está tentando chamar a atenção
do ego para algo importante que não está sendo reconhecido. Esses sonhos estão relacionados a conflitos emocionais não resolvidos, padrões de comportamento repetitivos ou questões que precisam ser integradas à consciência. Jung via os sonhos recorrentes como alertas da alma, que insistem em comunicar algo essencial para o crescimento do indivíduo. Por exemplo, uma pessoa que sonha repetidamente com uma figuradora pode estar evitando enfrentar uma parte de si mesma, como sua própria agressividade ou medo. A repetição, para Jung, não é uma coincidência, mas uma tentativa do inconsciente de forçar uma mudança. Esses sonhos funcionam como um convite para a reflexão e a integração das sombras, aspectos que, ao serem aceitos, podem transformar a psique de forma profunda. Jung acreditava que os sonhos não apenas expressavam o inconsciente, mas também desempenhavam um papel crucial no processo de cura psíquica. Sonhos de cura podem surgir quando o ego está em conflito ou desequilíbrio, oferecendo imagens e símbolos que indicam o caminho para a restauração da saúde emocional e psicológica. Muitas vezes, esses sonhos são revelações poderosas de partes da psique que precisam ser reconhecidas ou curadas, seja por meio da acessibilidade de aspectos sombrios ou pela incorporação de qualidades até então ignoradas. Jung via esses sonhos como mensagens do self, a totalidade psíquica que busca restaurar o equilíbrio interno. Sonhos que apresentam figuras sábias, luzes, paisagens serenas ou momentos de resolução indicam um movimento de integração e cura. Em sua prática, ele frequentemente observava que, quando o sonhador conseguia aceitar as imagens e símbolos apresentados, o processo de transformação e individuação avançava, trazendo maior harmonia psíquica e bem-estar.